Muito bem, então vamos dar início a mais uma live. Antes de começar, só reforçando o convite para você que ainda não conhece a plataforma, a comunidade digital do Metaflix, você precisa conhecer porque ali nós temos um amplo acervo voltado para o desenvolvimento espiritual, para o desenvolvimento da consciência humana, além de uma série de exercícios que irão lhe ajudar a colocar na prática muito daquilo que eu apresento aqui nas lives. Então, para você que não conhece, depois digite metaflix.com.br, o maior acervo do Brasil com temas voltados ao autoconhecimento e desenvolvimento espiritual a partir de uma visão sedimentada, sólida e de forma séria e muito ética. Bom, bem-vindos e aqui estamos mais uma vez para mais uma live. Então, nessa terceira e última parte da série O Poder Realizador, é importante frisar que nós estamos já numa jornada de autoconhecimento, explorando o assunto O Poder Realizador. Para você que ainda não assistiu às outras duas partes, que está participando pela primeira vez aqui na nossa live, é muito importante depois assistir as outras partes para que o assunto faça um nexo maior e faça um sentido maior para que você tenha uma noção do panorama geral que nós estamos tratando. E o nosso tema de hoje é um tema também não menos importante, envolve o assunto looping de realidade, ou seja, como escapar das repetições de situações, de experiências que indicam uma repetição de padrão interno. Toda situação negativa ou toda e qualquer experiência que está se repetindo, mesmo você não querendo mais viver aquele tipo de experiência, é muito claro, e dentro das minhas pesquisas e lidando com as pessoas já há muitos anos, eu percebo que toda experiência que se repete envolve um padrão interno. Na live anterior, nós abordamos sobre as chaves de acesso e vimos que o pensamento ou a intenção, ela é potencialmente uma chave que nos permite acessar uma nova realidade. Então esse foi o ponto central da nossa última live. Então nós vimos que o pensamento ele precisa ser estruturado obedecendo a alguns princípios. E eu também demonstrei que o estado no qual se provoca a manifestação precisa necessariamente ser um estado de bem-estar, um estado de relaxamento, para que neutralizemos o crítico, a faculdade crítica em nós, ou o nosso firewall neurológico, que corresponde a toda a extensão do córtex, sobretudo do córtex pré-frontal, a residência da faculdade crítica. Então nós estamos construindo um panorama geral sobre este assunto, envolvendo o poder realizador, que por sua vez envolve a nossa habilidade de liberar essa influência sincronizadora dos eventos, que é parte da natureza da consciência humana. No final aqui da live eu vou ter uma surpresa para vocês que estão assistindo, então aguarde, que eu tenho certeza que vocês vão gostar, porque envolve o pedido de muitas pessoas que estão aqui participando desse nosso encontro. O processo de manifestação que aqui estamos tratando nos dá também a condição para quebrar o ciclo de repetições de situações que não queremos mais viver. Eu chamo de looping de realidade. Ou seja, a pessoa, sem se dar conta, ela reedita a realidade da mesma maneira N vezes. E esse é um dos dramas da grande maioria das pessoas. Vocês sabem, eu atendo em consultório, ali eu tenho a possibilidade de examinar as questões em um nível mais individual, e eu reparo que muitas pessoas se queixam do porquê elas não conseguem
quebrar esse ciclo de repetições. Por mais que não queiramos mais conscientemente uma dada situação, não é suficiente para interromper o ciclo de repetição. Não basta apenas querer conscientemente. Então, deve haver um outro processo por trás desse ciclo de repetições. E o que está por trás do looping da realidade? Então vamos entender a essência do que vem a ser o looping de realidade, como romper este looping por meio do poder realizador e, desta forma, nos atrair para realidades melhores. Então, para reforçar, eu venho sedimentando esse conceito, você não atrai algo, você se atrai para algo. O que está por trás do looping de realidade, esse ciclo de repetições, é alguns padrões de comportamento que precisamos entender. Esses padrões, eles reforçam a sua conexão ou a sua fixação psicoemocional em uma dada linha de tempo. Olha que interessante. Então, o que está por trás do looping de realidade ou o ciclo de repetições, geralmente é um padrão comportamental, não é? Que reforça a sua conexão ou a sua fixação psicoemocional em uma dada linha de tempo. Não é? Ou seja, existem infinitas linhas de tempo. Cada linha de tempo é uma linha de vida. E você pode selecionar qual a linha de tempo você quer existir, ou qual a linha de vida você quer migrar para viver aquilo que corresponde aos teus anseios, aos teus objetivos. Se você então está num looping de realidade, ou seja, você vive os mesmos eventos, mesmo não querendo mais viver, isso demonstra que você está reforçando emocionalmente uma linha de vida ou uma linha de tempo sem saber. E esse é o grande ponto envolvendo os loopings de realidade. Você sem se dar conta por uma questão essencial envolvendo um padrão ou alguns padrões de comportamento, e quando eu me refiro a padrões de comportamento, eu estou me referindo a padrões psíquicos e também a padrões emocionais, porque o seu comportamento é o resultado da sua percepção de mundo. Eu já disse N vezes isso em diferentes momentos, que toda a nossa atividade emocional, toda a nossa atividade comportamental e todas as nossas atitudes surgem a partir das interpretações que nós temos da realidade à nossa volta, e não necessariamente daquilo que está acontecendo lá fora. Então, se você se articular para mudar esses padrões, você então inevitavelmente consegue quebrar o ciclo das repetições e migrar para uma linha temporal na qual ali você vive uma nova experiência. Agora, a minha proposta aqui é apresentar alguns elementos para reflexão e demonstrar como, por meio do processo da manifestação do pensamento, por meio do poder realizador que nós temos, como é possível sobrepujar essa influência, esse padrão psicoemocional que nos fixa em uma dada linha temporal. Em outras palavras, se você quebrar o reforço ou parar de retroalimentar a conexão emocional com aquela linha temporal, você está pronto para se deslocar ou migrar para uma nova linha temporal. Sendo assim, o processo de manifestação do pensamento ou da intenção será mais rápido, uma vez que você já se liberou e rompeu com a fixação. Então nós temos agora dois elementos. Eu estou adicionando um outro elemento. O que eu estou dizendo é que se você souber como quebrar a sua fixação
com uma dada realidade, com uma dada linha temporal, no momento em que você provocar o processo de liberação do seu poder realizador por meio da manifestação, esse processo ele acontece de uma forma muito mais rápida, muito mais eficiente. E eu observo muito e eu percebo que muitas pessoas usam uma série de recursos, mas ainda retroalimentam a sua fixação psicoemocional com uma linha temporal. Cada experiência que você quer viver, representa uma realidade disponível ou uma linha de tempo na qual ali você vive aquela experiência almejada. Uma boa analogia é imaginarmos um disco de vinil. Eu já dei esse exemplo aqui em algum momento. Você imagina um disco de vinil e aquele disco de vinil, para quem já teve um disco de vinil, sabe que tem várias linhas e cada linha daquele disco corresponde a uma faixa, a uma música daquele álbum. Agora imaginemos que existe um disco de vinil cósmico com infinitas linhas e cada linha desse disco de vinil cósmico corresponde a uma realidade disponível ou a uma linha temporal disponível. E a agulha do toca-disco representa a sua consciência. Então, no momento em que você desloca, não é, o aparato do seu toca-disco que contém essa agulha e você coloca sobre uma dada linha daquele disco de vinil, você vai acessar uma outra faixa, uma outra música. Então essa analogia, ela representa de uma maneira bastante precisa o universo das linhas de vida e nós, enquanto consciência, tendo a disponibilidade para acessar uma outra faixa de realidade. E como eu mencionei, no nosso nível de consciência, essa transferência de uma dada linha temporal para uma outra evoca a convergência de eventos que lhe transferem para a situação almejada. Nós sabemos, está mais do que claro na prática da vida, de que há uma relação direta entre estado e realidade. O seu estado determina muito daquilo que você irá experimentar. Alguns físicos quânticos, por exemplo, propõem que num nível mais essencial da realidade, nós estamos unidos. Ou seja, em um nível essencial, mais profundo, nós todos estamos unidos, de alguma forma, à estrutura da realidade. Assim, nós sabemos que quando não estamos bem, a nossa realidade responde a isso e parece que tudo fica mais rígido, as coisas não fluem direito. E isso você observa nas pequenas coisas. Você consegue perceber isso. E sabemos também que quando estamos muito bem, a realidade fica mais fluida. Há uma leveza e as coisas são conduzidas da forma mais rápida e muitas vezes se resolvem sozinhas. Isso não é apenas uma impressão do ponto de vista psicológico, e sim do ponto de vista factual. Você percebe que no nível da realidade você consegue notar a diferença de como a realidade material responde quando você está se sentindo muito bem. A verdade é que em alguns momentos parece que entramos no modo de consciência mais transpessoal, um modo mais plástico, e em outros num modo de consciência mais rígido. E aqui tem uma outra chave. Para que você consiga manifestar e usar o seu poder realizador, você precisa acessar um estado de consciência mais plástico, mais flexível. E esse estado de consciência mais flexível necessariamente requer que você deixe de ser uma pessoa com uma história para experimentar um momento em que você apenas
testemunha a realidade. Nós vamos falar disso num outro momento de forma mais detalhada. Então, em estados mais relaxados de consciência, a percepção de mundo é mais maleável e isso nos interessa. E o mundo assim, mais maleável, se torna mais flexível, mais moldável. Neste estado mais sensível de consciência, mais receptivo, nós podemos genuinamente e efetivamente provocar a manifestação que irá liberar o nosso poder realizador. A consciência, ela possui basicamente duas funções essenciais. E a habilidade de usar esses dois atributos de uma forma equilibrada garante-nos uma vida bem-sucedida. E aqui uma vida bem-sucedida é uma vida mais funcional, é uma vida onde tudo está funcionando bem. E quais seriam esses dois atributos da consciência? Seriam o poder da absorção e o poder da observação. O que eu percebo na prática da vida é que as pessoas que absorvem demais o mundo exterior, geralmente decaem o seu nível de energia e deixam de ser funcionais. Ou seja, quanto maior for a absorção do mundo exterior, maior a tendência de julgarmos o mundo. Aqui mundo representa pessoas, representa situações. Já as pessoas que observam mais, estão mais atentas, são aquelas pessoas que normalmente mantêm um nível de alta energia e são mais eficientes em articular a realidade. Então o equilíbrio dessas duas funções é essencial. Presta atenção agora no que eu vou explicar, porque se você entender só isso que eu vou explicar agora, você vai ter em mãos uma chave muito importante e muito poderosa para começar o seu processo de transformação e de mudança da sua realidade. Toda pessoa que absorve muito o mundo tende a julgar muito este mundo. E a pessoa que absorve muito é aquela pessoa que se deixa impressionar pelas coisas. Ela vê uma notícia no noticiário e já fica abalada. Acontece alguma coisa, alguém comenta algo, ela sabe de algo e aquilo já abala profundamente. Por que que abala? Porque ela está absorvendo aquilo. No momento em que você absorve, você leva para dentro de si e aquilo passa a ser seu. Se alguém faz um julgamento negativo, um julgamento destrutivo, e você se deixa impressionar, aquele julgamento não deveria ter poder ou força o bastante para te alterar, mas no momento que você absorve, aquilo passa a ser seu. E você reveste aquilo com seu poder. E aquilo então te desestabiliza. Então, o indivíduo que absorve, ele tende a julgar muito. E quando você julga, você se fixa no objeto do seu julgamento. Então, se você está numa situação ruim, que você não quer estar, e você está julgando essa situação, reagindo a esta situação, você está aumentando a sua fixação naquela situação. E aí nós vamos voltar para o tópico que eu tratei, colocando que a repetição das experiências se dá pela retroalimentação da sua fixação emocional. Olha que ponto importante. Então vocês estão começando a entender que para que nós tenhamos condições de usar o poder realizador, nós precisamos primeiro nos liberar da realidade que está nos incomodando. No momento em que você se libera da realidade que incomoda, você está pronto para se dirigir, se atrair para uma nova linha temporal por meio da liberação deste poder realizador.
Eu já expliquei aqui N vezes que nós temos que ir além da ideia distorcida de que nós criamos a realidade. Nós não criamos a realidade porque tudo já está pronto. Nós só precisamos nos dirigir. Nós só precisamos acessar a realidade disponível para então viver aquilo que nós estamos almejando. Há 3 princípios ou atitudes que você deve assumir. Isso aqui é muito importante. Há 3 princípios ou atitudes que você deve assumir se o seu interesse for realmente modificar a sua realidade para melhor. E aqui, modificar a realidade, entenda, isso se refere a se dirigir para uma nova linha de vida. Quando eu falo modificar, eu quero dizer isso. Ou, se você pretende migrar para uma nova faixa de realidade. A primeira atitude ou princípio é a aceitação. Né? Você sabe que sempre eu volto para esse assunto, porque esse assunto da aceitação, ele é profundamente libertador, profundamente curativo. Então, o primeiro passo para começarmos a romper com a fixação psicoemocional com a realidade é a aceitação. Porque a aceitação consciente restaura o seu equilíbrio relativo com o mundo à sua volta, com o ambiente. E aqui é muito importante eu reafirmar que a aceitação, dentro do contexto que eu estou apresentando, não tem nenhuma relação com conformismo. A aceitação consciente lhe devolve o senso de adequação com a realidade. E ela restaura o seu equilíbrio com o ambiente à sua volta. Então, no momento em que você reconhece o fato e aceita o fato, você está provocando um alinhamento com a realidade. E essa restauração de equilíbrio é o primeiro passo para abrir a passagem para uma outra linha de vida. Grave muito bem isso, porque enquanto você não for capaz de aceitar uma situação que está te incomodando, você não será capaz de mudar, porque uma situação, uma experiência ou um fato que lhe incomoda, só lhe incomoda porque você ainda foi incapaz de aceitar. Aceitar o fato. Eu fiz uma live recentemente falando de responsabilidade espiritual, em que nós elevamos o conceito de responsabilidade. E qual era esse conceito? Responsabilidade espiritual é a capacidade de responder aos fatos e não reagir aos dramas construídos a partir dos fatos. Então essa é a primeira lição. Para você transformar qualquer experiência, qualquer situação, independente da gravidade. Você precisa entrar, é um paradoxo. Primeiro eu preciso entrar em equilíbrio com aquilo que me causa desconforto, para então me liberar da situação desconfortável. E essa liberação, a priori, é uma liberação interna, é uma liberação emocional. O indivíduo que se conforma, conformidade te leva à passividade, conformismo é reatividade. Então o indivíduo que se conforma é aquele indivíduo que ele tem um certo curso de ação disponível para agir e ele simplesmente se exime, né, na zona de conforto, reafirmando uma ideia que só irá aumentar a sua passividade. Ah, é assim mesmo, a vida é assim. Então não é isso que eu estou dizendo. A aceitação consciente é a sua capacidade de estabelecer contato com o fato. E na maioria das vezes, quando você estabelece contato com o fato, sem alegoria psicológica, sem os folclores emocionais,
surge em você um ímpeto de criatividade, um ímpeto criativo de ação, na maioria das vezes, ou surge em você um insight, ou surge em você um estado que irá fazer com que você se dirija para uma outra linha temporal. Então, a aceitação é o fundamento para quebrar o ciclo das repetições das experiências. A segunda atitude o fará mais livre. Não é? Então, pela aceitação você restaura o equilíbrio. E a segunda atitude é neutralidade. A neutralidade, ela o liberta, ela o libera, seja do que for. Quando você é capaz de observar um fato de uma maneira neutra, você está livre do fato. Você está livre internamente do fato. Quando me refiro à neutralidade, eu estou falando da possibilidade de você se abster dos julgamentos de valor. Toda vez que você emite um julgamento de valor, que tende a ser também uma reação a alguma coisa, portanto é reativo. Toda vez que você julga algo, você se conecta energeticamente ao objeto do seu julgamento. Então você já está preso. O julgamento é uma forma de atração negativa. Você tende a se atrair negativamente para os seus objetos de julgamento. Então vocês estão percebendo que a neutralidade, por sua vez, ela te liberta da situação ou do contexto para que você então consiga migrar para uma nova experiência. Muito bem. Neutralidade não é imparcialidade, mas observar mais e absorver menos. Neutralidade não diz respeito à alienação, muito menos à indiferença. Também não diz respeito à negação e também à omissão. As pessoas confundem neutralidade com uma dessas posturas reativas. Neutralidade é estar atento e profundamente alinhado ao fato. Geralmente, quando você é capaz de aceitar a realidade como ela é, você aumenta a propensão para ser neutro. Isso não quer dizer que você não tomará nenhuma ação. Você agora irá agir a partir dos fatos e não a partir dos dramas que você montou sobre os fatos. É diferente, né? É claro que você está pronto para a próxima ação óbvia. Quando você está neutro, você já está pronto para a próxima ação óbvia. Quando você se torna um indivíduo que absorve muito menos do mundo, você tenderá a ser um indivíduo que também julga muito menos, até chegar a um ponto que você conquista um estado de consciência, e isso é um processo, é uma conquista, em que você consegue se estabelecer na realidade sem emitir juízos de valor. Isso não quer dizer que você não possa dar uma opinião, que você não possa, comentar algo. Você passa a se colocar, geralmente quando a pessoa ela está muito reativa, ela tende, quando ela absorve muito, ela tende a se colocar como juiz do mundo. Ela tende a se colocar como juiz de si mesmo e também dos outros. E lembre-se que toda vez que você julga, você se prende ao objeto do seu julgamento. E você doa energia para o objeto do seu julgamento. E se para nós é interessante conquistar maior liberação da realidade que não queremos mais viver, nós precisamos nos dar o direito de aceitar o como é a realidade e nos liberar dela a partir de uma postura mais neutra. Então esse é um dos princípios. A absorção excessiva
causa uma grande impressão do mundo externo no seu mundo interno, o que reforça a sua instalação naquela linha temporal. E, obviamente, isso irá lhe impedir de se transferir com facilidade para outras linhas temporais, muito melhores do que essa que você está. Então, neutralidade implica em se tornar mais observador. Então, eu estou contextualizando duas chaves que é muito presente na minha abordagem. Se você for capaz de aceitar dentro do contexto que eu estou expondo e se trabalhar na neutralidade, essas duas chaves por si só conseguem romper o ciclo das repetições na sua vida. A neutralidade, ela aumenta sobremaneira o seu nível de energia e lhe dá mais motilidade pelas linhas de tempo. E isso nos interessa muito. Quando você está no modo do observador, você assume uma posição em que o mundo está em perspectiva. Você está amplificando a sua consciência, pois agora há mais espaço entre você e os objetos, tanto internos quanto externos. Esse espaço é por onde a inteligência em você mais profunda flui. É por onde este poder realizador flui. Agora há a expressão de um poder fluindo através de você pelo simples fato de você ter se colocado numa postura de maior observação, de menos julgamentos. Então você está dando espaço para que esse poder realizador afete a sua vida para melhor. É claro que há um sistema, há um processo, há uma prática em que você pode fazer isso de uma maneira coordenada. Há uma série de exercícios para você trabalhar ao mesmo tempo todos esses elementos para que você então libere o seu poder realizador, e isso cabe num workshop sobre o tema. Depois vamos falar disso no final. Então eu poderia colocar que há um estado, não é? Há um estado muito importante em que isso é possível. Depois também eu irei comentar. A terceira atitude, eu havia mencionado 3 atitudes, então aceitação, neutralidade. E a terceira atitude é a autorresponsabilidade. Se colocar se assumindo como responsável pelo comportamento do seu mundo pessoal, da sua própria realidade. Quando você se coloca assumindo a responsabilidade pelos eventos que compõem a sua realidade, você está ativando a sua energia de uma forma completamente diferente em relação àquela pessoa que insiste em se colocar como vítima ou numa postura mais passiva. O simples fato de você se colocar no seu dia a dia, reconhecendo que você é o responsável pelos eventos, pelas circunstâncias que você está lidando, produz uma modificação muito importante na qualidade energética. E isso também reafirma em você um sentimento de maior capacidade para lidar com a sua própria realidade, porque se você não é capaz de assumir a responsabilidade, você não consegue também encontrar este estado em você que lhe dá o poder de mudar, que lhe dá o poder de reorganizar o comportamento da sua própria realidade. Nas dimensões da realidade, há uma série de camadas que eu já expliquei que constituem a estrutura da própria realidade. Da mesma forma, você também é constituído por essas camadas. A camada física, a camada quântica, a camada espiritual. Se você está muito identificado com o físico, se você está absorvendo muito do mundo físico e julgando tudo,
A camada em você que irá sobressair é a camada física, e você se perceberá, irá se conceber meramente como um ser físico. E, portanto, você já está restringido na sua percepção, porque agora você se concebe como um ser físico apenas. Se você soltar essa camada, as outras começam a sobressair. Se você então se posiciona de uma forma mais neutra, com menos julgamento, com mais aceitação, o que irá sobressair da sua constituição são os níveis mais profundos e, portanto, mais poderosos que irão lhe habilitar na amplificação e na expansão da potência do seu pensamento. Isso é muito interessante. Quando você está mais neutro, com mais aceitação e assumindo a responsabilidade, você tende a sobressair em você a camada espiritual. E é ali que flui esse poder realizador. Alguém aqui está perguntando, ser neutro é positivo? É essencialmente benevolente e saudável ser neutro. Mas lembrando, as pessoas confundem neutralidade com negação e alienação. Não tem nada a ver com o que eu estou expondo aqui. O seu estado comanda tudo, comanda o seu universo pessoal, porque você é e sempre será o epicentro do seu mundo. Então nós estamos trabalhando e contextualizando essas três atitudes como a plataforma que serve para que você esteja em maior sintonia com este campo em você envolvendo o poder realizador. Se há um sentimento, presta atenção nisso agora, se há um sentimento capaz de criar caos em sua vida e atrapalhar toda a dinâmica e o seu fluxo de vida, este sentimento é hostilidade e revolta. A revolta nada mais é do que o estado crônico de raiva pela resistência em não aceitar o que pode ser ou o que é. Se você é aquele indivíduo que se indigna com facilidade, se você é aquele indivíduo que se indigna com facilidade, se você se sente motivado a criticar, a combater tudo, cuidado, pois você está no modo de hostilidade e na hostilidade você perde o contato com esse lugar em você capaz de alterar, e na hostilidade você se fixa de uma forma profundamente forte na situação que está gerando em você a revolta. Então, o que é essencial? O essencial se resume em uma palavra. Sincronismo. Sincronismo. A habilidade de entrar em sincronismo com a vida, a habilidade de entrar em sincronismo com você, isto é, se sentir bem, o coloca em sincronismo com esta dimensão em você do poder realizador. É a partir do sincronismo que você então aciona o processo para manifestar e, através da sua manifestação, se dirigir para a linha de tempo na qual você vive a experiência que você almeja. Quando você está bem sincronizado com a sua essência e com a vida, você tem mais acesso e facilidade para se transferir para outras linhas do tempo. E esse sincronismo que eu estou aqui propondo requer a prática dessas três atitudes: aceitação, neutralidade e autorresponsabilidade. Se você observar o corpo humano, você vai ter uma ideia do que é o sincronismo e o quão importante ele é para manter o equilíbrio do sistema
global ou do universo biológico. A indução de momentos de maior relaxamento interior e queda da frequência do seu cérebro tende a restaurar o sincronismo e levá-lo para o estado mais transpessoal. Tudo que eu estou colocando aqui lhe fornece a base para ampliar o seu poder de influência sobre a sua própria realidade. E o motivo é usar a sua consciência como a chave de acesso para novas realidades. Então, nessa terceira e última parte da nossa live, nós agregamos um outro elemento dentro desse estudo que nós estamos desenvolvendo aqui, que é entender como é possível manifestar o pensamento com eficiência numa condição específica através da qual você se isola do sistema para não resultar nos vetores contrários. E a partir dessa situação específica de isolamento, você então, através de um estado específico e também através da sua readaptação com a vida lá fora, através do exercício da aceitação, da neutralidade e da autorresponsabilidade, você então tem uma ferramenta muito eficiente para manifestar e mudar qualquer situação no seu campo de realidade. Então essa é a ideia, não é? Congregar esses elementos para que você consiga avançar no seu processo de manifestação e mudar a sua realidade. Então, aproveitando, não é, o término dessa pequena série, né, foram 3 partes, depois eu sugiro que vocês assistam novamente todas as partes, porque a revisão desse estudo vai abrir muito a sua percepção em relação ao seu mundo, à sua própria realidade. Então, o que eu queria propor, já que muitas pessoas pediram isso, e agora eu vou comentar a surpresa, né, que eu havia dito no início da live de hoje. Então nós vamos fazer, né, o workshop online com o tema O Poder Realizador. Então esse workshop, né, como muitas pessoas comentaram e queriam saber como funciona isso na prática, quais são as técnicas, como nós podemos executar esse processo em um nível mais prático, eu resolvi organizar aí todo o material para que juntos nós possamos vivenciar as práticas, claro, aprofundar também alguns outros conceitos, mas sobretudo praticarmos juntos este processo para que você conheça esta ferramenta que está embasada nesse estudo que eu apresentei aqui de uma forma bastante sucinta. Então, para todos vocês que querem participar deste workshop online, né, veja bem, nós estamos abrindo aqui, vão ser poucas vagas, então é importante para você que tem interesse em participar, assim que terminar aqui a live, falar com o pessoal da nossa equipe clicando no link da minha bio aqui no Instagram, né? O workshop ele vai acontecer no dia 27 de agosto, sábado, das 13 às 18 horas. Vão ser 5 horas de conteúdo, de experiências, de vivências, para que você aprenda a usar este recurso do seu poder realizador e liberar este poder realizador. Então vai ser no dia 27 de agosto, sábado, das 13 às 18 horas. São 5 horas de carga horária. E nós iremos juntos entender e estruturar o método e aplicar o método. Então ali vai ser um momento para que você possa tirar todas as suas dúvidas, para que você possa fazer perguntas para mim, porque nós iremos fazer pela plataforma do Zoom. Então nós teremos toda a possibilidade de interação. É um workshop
teórico e, sobretudo, prático. O workshop é para que você viva as experiências, é para que você faça as práticas, as meditações que eu irei conduzir ao vivo com você, e para que você então tire todas as suas dúvidas sobre o processo. Ao longo da nossa jornada aqui, desses 3 encontros, muitas pessoas estavam me pedindo, né, perguntando como é possível fazer isso na prática, como é que desenvolve, por exemplo, aquela região placentária, aquela biosfera, para que você saia do raio de ação dos vetores contrários. Então, tudo isso que eu expliquei aqui em teoria, nós vamos conhecer na prática. Então, para você que quer fazer workshop, são poucas vagas. Clique depois aqui no link, mande uma mensagem lá para a minha equipe e você vai ser orientado a acessar um outro link para que você então faça, não é, o pagamento do workshop, né, para que você tenha garantia da sua vaga. Quanto será esse workshop? Nós estamos fazendo um preço extremamente acessível para que todos consigam fazer. Vai ser R$ 298 apenas. Então nós estamos facilitando para que um número maior de pessoas consigam fazer, dada a relevância desse conteúdo na prática. Então, para você que quer fazer, que sentiu o chamado, quer se aprofundar na metodologia do poder realizador, esse workshop é para você. Então vai ser imperdível, dia 27 de agosto, sábado, das 13 às 18 horas. Então há um tempo aí para você se organizar em termos de tempo pessoal para poder fazer. Mas volto a lembrar, é importante garantir a sua vaga, porque as vagas se esgotam muito rapidamente. Então, vá lá no link, clica no link da minha bio, já fala com a minha equipe, garanta a sua vaga, porque vai ser um momento muito especial para participar desse evento. Para você que clicou lá no link da bio e não acessou, saia do Instagram, entre de novo, porque o link está lá disponível, ou fale aqui, né, com a Juliana da equipe, mas o link está lá disponível. Pessoal, e lembrando que nós vamos ter 2 edições da Hiperincursão em outubro. Né? Nós iremos ter no dia 29 de outubro a Hiperincursão DNA 1, né? Que envolve o processo de cura espiritual através do transe regenerativo. Para você que tem a intenção de fazer, também entre em contato com a nossa equipe no mesmo link da minha bio para falar conosco. E no dia 5 de novembro, nós vamos ter, que vai ser o sábado seguinte, nós vamos ter a edição da Hiperincursão DNA 2, somente para quem fez a Hiperincursão DNA 1. Então, anote aí na sua agenda, tem muitos eventos interessantes por vir. E se você quer estar comigo no dia 27 de agosto para participar desse workshop inédito, não é? Eu resolvi abrir esse workshop pela primeira vez no formato de workshop. Nós iremos então passar aí 5 horas juntos para explorar esse assunto, vivenciar as práticas, para que você tenha acesso a essa ferramenta. Tá? Então, depois clique no link, fale com a nossa equipe e você vai ser orientado e informado em como proceder para participar desse evento tão especial. Pessoal, um grande abraço a todos, uma ótima noite e espero vê-los todos em breve no nosso workshop, O Poder Realizador. Forte abraço e até lá!